Supernatural, ou Sobrenatural, como ficou conhecida aqui no Brasil, é uma série de terror que estreou em 2005 pelo canal da CW, sendo criada por Eric Kripke, tendo como inspiração a clássica série do Arquivo X, em que ao todo a série teve 15 temporadas, em que na trama acompanhamos os irmãos Sam e Dean Winchester, que vagam pelo país resolvendo casos sobrenaturais, e acabam entrando numa guerra entre anjos e demônios, com ela sendo conhecida como uma série que durou mais do que necessário. Mesmo assim entrou para a história como uma das mais populares. E por causa disso, eu trago nesse vídeo os 13 melhores episódios de terror de Supernatural. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo. E também não se esqueçam de hypar o vídeo. Nos comentários tem um botão hypar, apertando ele o vídeo ganha pontos, e com mais pontos ele é recomendado para mais pessoas. Ok? Agora sem mais enrolação, vamos prosseguir. Em 13º lugar, eu deixo o Fantasma Bissexto, o episódio 13 da terceira temporada, em que esse episódio é inspirado nos programas de investigação paranormal, em que o Sam e o Dean vão para uma casa abandonada, onde um fantasma aparece todo ano bissexto para pegar vítimas para sua festa de aniversário. Mas ali eles se encontram com a equipe que está gravando um episódio piloto de um reality show sobre Casa Assombrada. E com todos presos ali, eles precisam se unir para escapar do fantasma. Esse episódio é criativo, com bom clima de terror, mas eu coloquei aqui em último lugar porque não sou muito fã de produções que usam o estilo de documentário. Mas aqui até que é feita de forma competente, gerando bons momentos de tensão, mesmo que também tenha as partes de humor. Em 12º lugar, O Fantasma da Estrada, episódio 16 da segunda temporada. Esse episódio traz as histórias sobre estradas assombradas, onde um casal acaba sofrendo um acidente e a mulher, quando acorda, não encontra o marido e, na procura dele, se depara com o fantasma de um senhor que morreu atropelado 15 anos atrás, que passa a persegui-la. E na fuga, ela encontra os irmãos Winchester, que vieram para deter o fantasma e ajudar ela a encontrar o seu marido. Esse episódio é legal, que também traz um bom clima de terror, e o local cheio de árvores e neve traz uma sensação de claustrofobia, em que essa história é igual a muitas outras da série, mas ela se diferencia por causa do seu final, com uma revelação surpreendente, tornando assim um episódio marcante. Em 11º lugar, Tudo Bem com as Crianças, segundo episódio da terceira temporada, mostrando que crianças são bizarras quando aparecem em histórias de terror, em que na trama uma série de mortes estranhas estão acontecendo num condomínio e as crianças do local começam a agir de forma diferente, deixando as mães assustadas, se descobrindo que são criaturas que assumiram a forma delas para assim se alimentarem das mães, cabendo aos irmãos matar as criaturas e trazer as crianças de volta. É um episódio bem tenso que cria uma sensação de mistério, e as criaturas, mesmo tendo efeitos não muito bons, o visual delas é bizarro. Só não coloquei esse episódio mais pra frente por causa das cenas de comédia, com o Dean achando que um garoto é o filho dele, o que tira um pouco do clima de terror. Mas mesmo assim ainda é um bom episódio. Em 10º lugar, Todos Amam o Palhaço, segundo episódio da segunda temporada. O episódio que traz um palhaço assassino, em que na trama os irmãos investigam os assassinatos de famílias, em que o responsável é uma entidade hindu que assume a forma de um palhaço, para fazer as crianças deixarem ele entrar em casa. E na investigação descobrem que ele se disfarça de um funcionário de um circo local, indo atrás dele para matá-lo e acabar com as mortes. Esse episódio traz a figura do palhaço como vilão, que sempre funciona, em que esse episódio, para quem tem medo de palhaços, é um pesadelo, com a sua aparência conseguindo passar a ideia de ser algo infantil e ao mesmo tempo ameaçador. Poderia ter sido mais violento na parte das mortes, mas tirando isso, é outro bom episódio. Em 9º lugar, Assombração em Hollywood, episódio 18 da segunda temporada.
um episódio que usa da metalinguagem, em que os irmãos vão para Hollywood investigar os bastidores de um filme de terror, em que as pessoas ligadas ao filme estão morrendo de formas misteriosas, se descobrindo que são causadas por fantasmas que estão sendo controlados por um funcionário insatisfeito pelas mudanças feitas no seu filme e querendo vingança, cabendo aos irmãos tentarem pará-lo. Esse episódio é bem divertido, mostrando a criação do filme e fazendo referência a muitos clássicos do terror, como Poltergeist e o Evil Dead, além da própria série, com esse episódio trazendo sangue e boa maquiagem dos fantasmas, além da cena criativa deles usarem o celular para enxergar os fantasmas. Esse aqui também tem cenas de humor, mas mesmo assim vale muito a pena, sendo bastante criativo. Em oitavo lugar, filme de monstro, episódio 5 da quarta temporada, em que esse episódio se inspira nos filmes de monstros clássicos, em que na trama os irmãos vão para uma cidade onde uma série de assassinatos misteriosos tem acontecido, cada um feito por uma criatura diferente, se descobrindo que se trata de um metamorfo que assume a aparência dos monstros clássicos da Universal, como o Drácula e o lobisomem, e começou a agir como se estivesse num filme, com os dois então tentando detê-lo. É um episódio bem divertido, trazendo essa boa homenagem aos filmes clássicos, como na fotografia em preto e branco e as cenas de ataque que tem o estilo dos filmes. Ele tem a pegada de humor pela atuação do Drácula, que é bem exagerada, mas funciona na sua proposta, sendo uma boa pedida para quem é fã desses filmes. Em sétimo lugar, Fé, episódio 12 da primeira temporada, trazendo o tema de morte e religião que se tornaria recorrente na série, em que no episódio o Dean está prestes a morrer por causa de um acidente que prejudicou o seu coração, mas o Sam o leva a um pastor que diz que cura pessoas. E dá certo, o Dean é curado, mas uma pessoa morreu no mesmo minuto que foi curado. Com os dois desconfiados, eles investigam e descobrem que a mulher do pastor invoca um ceifeiro, uma entidade que leva as almas, curando pessoas em troca da vida de outras que ela considera imorais. Então os dois têm que detê-la antes que mais pessoas sejam mortas. É um episódio que trata sobre fanatismo religioso e o medo da morte, com a história bacana, um bom desenvolvimento dos personagens sobre esses dilemas, se uma pessoa merece ou não morrer, e o visual do ceifeiro é algo bem bizarro, valendo então estar na lista. Em sexto lugar, Procedência, episódio 19 da primeira temporada, trazendo no enredo objetos assombrados, em que no enredo os irmãos Winchester vão investigar uma série de assassinatos que aconteceram por décadas, tendo como ligação um quadro que todas as vítimas compraram. E esse quadro tem um fantasma de uma garota que matou a sua família e depois se matou, continuando os crimes após a morte, cabendo aos dois parar o fantasma e acabar com essas mortes de uma vez por todas. Se monstros disfarçados de crianças são bizarros, uma criança fantasma psicopata é bem mais, mostrando que o sadismo não tem idade. O episódio tem um bom clima de mistério, o visual do quadro traz o clima de ser uma coisa macabra e tendo uma vilã bem perigosa, tornando esse episódio bem marcante. Em quinto lugar, Brinquedos, episódio 11 da segunda temporada, trazendo como vilão um amigo imaginário que não é tão imaginário assim, em que na trama um hotel que está prestes a fechar começa a ter uma série de mortes estranhas, em que cada morte que acontece, os bonecos da filha da proprietária aparecem da mesma forma que as pessoas vão morrer. E os irmãos Winchester se hospedam lá e descobrem que se trata de um fantasma de uma menina que é a tia-avó da garota que morreu quando criança e não quer que elas vão embora, cabendo aos irmãos tentarem salvar a família e se livrar da fantasma. É um episódio que traz referência a filmes de hotéis assombrados, principalmente O Iluminado, com algumas cenas parecidas, sendo um episódio bem tenso, o local é bem explorado e as mortes são criativas, além das bonecas que aparecem em cena que daria pesadelos para crianças e adultos,
sendo esse episódio outra boa pedida. Em quarto lugar, A Família Bender, episódio 15 da primeira temporada. Um episódio que mostra que os humanos podem ser piores que os monstros e demônios, em que na trama os irmãos Winchester vão para uma cidade onde está tendo desaparecimentos misteriosos em que eles pensam que se trata de alguma criatura. Mas quando Sam também é sequestrado, ele descobre que os responsáveis são humanos, uma família caipira psicopata que caça pessoas como se fosse esporte, cabendo a Odin resgatar o seu irmão e derrotar a família. É um episódio que começa você achando que é igual aos outros da série, mas dá uma reviravolta trazendo vilões humanos, trazendo referência a filmes de caipiras psicopatas como o Massacre da Serra Elétrica, com um clima bem perturbador e cenas bem tensas, se tornando um dos melhores da série. Em terceiro lugar, o Wendigo, episódio 2 da primeira temporada. O episódio que traz uma criatura emblemática do folclore americano, em que na trama, pessoas estão sendo atacadas nas florestas por uma espécie de animal e os irmãos vão para lá descobrir do que se trata, e se deparam com o Wendigo, uma criatura que é um homem que, por ter se alimentado de carne humana, se tornou esse ser monstruoso que vai atrás de mais vítimas para se alimentar. Então os dois têm que matar a criatura e parar com as mortes. Esse episódio é muito bom, com um clima de terror na floresta, com o cenário criando essa atmosfera bastante angustiante, e o visual do Wendigo é muito bom, sendo grotesco e ameaçador, lembrando um zumbi, e com cenas de ataque bem tensas, sendo uma ótima pedida para quem gosta de monstros folclóricos. Em segundo lugar, Bloody Mary, episódio 5 da primeira temporada. O episódio que traz uma das lendas urbanas mais populares da época, em que a trama segue uma cidade onde pessoas têm morrido de forma violenta perto de espelhos, e os irmãos Winchester vão até lá descobrir se tem algo sobrenatural, e descobrem que se trata da Bloody Mary, o fantasma de uma jovem que foi morta perto do espelho e seu espírito ficou preso nele, e cada vez que alguém chama o seu nome 3 vezes perto dos espelhos, ela aparece para matar pessoas que tenham causado a morte de alguém, mesmo que seja de forma indireta. Então os irmãos têm que arrumar um jeito de se livrarem dela. Das produções sobre a Bloody Mary, esse foi o que melhor soube usar a lenda, com o episódio te prendendo a atenção do início ao fim. Todo o visual de terror sobrenatural é bem feito, e o visual da Bloody Mary é inspirado nos filmes da época, como O Chamado e O Grito, sendo uma boa pedida para quem gosta de lendas urbanas. E em primeiro lugar, Espantalho, episódio 11 da primeira temporada. Existem vários filmes com espantalhos assassinos, mas esse episódio foi o que trouxe o espantalho mais ameaçador, em que na trama, casais estão desaparecendo perto de uma pequena cidade onde todo mundo aparentemente são gente boa, mas que eles guardam um segredo sombrio, porque de ano em ano eles levam casais para um caminho errado para serem atacados e mortos pelo espantalho, que é possuído por um deus pagão, e com esse sacrifício a cidade tem uma boa colheita e sem doenças o ano todo. E os irmãos vão para lá, acabarem com esse sacrifício e destruírem o espantalho. Esse episódio para mim é perfeito, o clima de terror, a fotografia sombria, o suspense lembrando os filmes de terror dos anos 80, e o visual do espantalho é aterrorizante. E para mim, como falei, é o melhor visual de um espantalho para uma obra de terror. Então, para mim, esse é o melhor episódio de terror de Supernatural. Então era isso, 13 melhores episódios de terror de Supernatural. Teve muitos que ficaram de fora, mas se esse vídeo der certo, talvez eu faça uma segunda parte, trazendo mais 13 episódios. Então, por hoje é só. Deixem nos comentários se já assistiram esses episódios e para vocês qual é o melhor. Até o próximo e tchau!